Passo a passo, hoje vamos caminhar um pouco pelos trilhos da geologia. Estou junto a um braço do rio Voga, na região de Aveiro, perto de uma aldeia, a Quintã do Loureiro. Eu conheço esta aldeia desde que nasci, pois é a aldeia da minha avó materna, onde atualmente vive o meu pai. O rio Voga nasce a 930 metros de altitude, na Serra da Lapa, e percorre cerca de 150 km até chegar ao mar. O encontro do rio Voga com o mar ocorre na reconhecida Ria de Aveiro, que é, afinal de contas, a foz do rio Voga. Tal como grande parte dos rios portugueses, o rio Voga corre de este para oeste. Porquê? Podemos perguntar. Pois claro que é, porque o relevo do nosso país encaminha a água nesse sentido. A água que corre no rio Voga não caiu apenas diretamente nele. Ele recebe água vinda dos seus afluentes e também de todas as encostas que encaminham a água para ele. Isto é, na realidade, ele recebe água de uma grande área, designada Bacia Hidrográfica, e que no caso do rio Voga tem cerca de 3.600 km². É um valor relativamente grande. A água em movimento tem um papel importante na modelação da paisagem geológica. Por exemplo, o rio Voga, no seu percurso, vai transformando o caminho que percorre, arrancando pedacinhos de rocha de um lado e levando para o outro, escavando o seu vale, arredondando os sedimentos que transporta. Na zona da nascente, quando ainda está numa zona de maior altitude, o seu vale é profundo e, à medida que vai caminhando mais para a foz e a altitude também vai diminuindo, ele passa a ter um vale mais alargado, acabando por se espraiar na zona da chegada ao mar, numa vasta planície. Os sedimentos que o rio transporta, quando tem mais energia, acabam sendo depositados quando essa energia diminui. E por isso, ao longo do percurso do rio, podemos encontrar depósitos de diferentes dimensões. Aqui no local onde eu estou, numa zona muito plana, em que o rio corre habitualmente com pouca energia, até os pedacinhos de rocha muito pequenos são depositados, pois o rio não os consegue transportar. Encontramos aqui argilas e siltes, que são os sedimentos mais pequenos. No entanto, há alturas do ano em que o rio chega aqui mais energético, pois traz muita água que recolheu ao longo da sua bacia hidrográfica, numa altura em que houve muita chuva. Assim, também encontra aqui depósitos de sedimentos de maiores dimensões do que as argilas, as areias. Mesmo as areias apresentam uma grande variação das dimensões dos grãos, o que mostra a variação da capacidade de transporte do rio ao longo do tempo. Outro aspecto interessante da atividade do rio como agente modelador da paisagem é a forma como ele consegue fazer a erosão. Isto é, ele arranca pedaços às rochas por onde passa. E, ao mesmo tempo, é capaz de fazer a deposição dos sedimentos, a que chamamos sedimentação. Sempre que o rio faz uma pequena curva, um meandro, ele tem uma atividade erosiva do lado côncavo e uma atividade de deposição do lado convexo. Isto é mesmo muito interessante, pois o rio vai dançando ao longo do tempo, provocando a deslocação dos meandros na planície. Aqui, na zona da Vala Negra, junto à aldeia da Quintã do Loureiro, podemos observar esse efeito, com zonas onde o rio escava a margem côncava, naquele local onde ocorre mais erosão, e zonas onde o rio deposita os sedimentos, na zona onde ocorre sedimentação. No passeio passo a passo de hoje, o rio Voga foi nosso companheiro nos trilhos da geologia. Levou-nos a conhecer o conceito de bacia hidrográfica, a compreender a capacidade de erosão, transporte e sedimentação de um rio e como, na sua atividade constante, os rios são capazes de modificar a paisagem. A terminar, deixo-vos com alguns sons do rio Voga
no seu perpétuo movimento.